Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Esse é o episódio de número 93, quase chegando aí, Luiz, já batendo a marca aí de 100 episódios, né? Toda quarta-feira, não é fácil, né? A gente traz um tema, sempre um tema diferente, acho que a gente nunca repetiu um tema, é lógico que alguns se encaixam, se conectam, né? Mas as pessoas, sim, às vezes alguns convidados, eles voltam, assim como o convidado de hoje, Michael Almeida, que é gerente comercial da Apoio Cotações, liderança, mentor, palestrante de vendas, professor MBA e escritor, 23 anos aí de experiência na área Health Tech. O tema de hoje, negociação com fornecedores na saúde, estratégias para garantir a qualidade e sustentabilidade financeira. Então, para isso, nós vamos buscar o Michael, que já esteve algumas vezes aqui junto com a gente, já participou. Um grande amigo, né, que nós nos conhecemos aí durante os eventos, nos encontramos sempre durante o ano. E hoje a gente teve a oportunidade de recebê-lo aqui. Antes de passar a palavra para o Michael, vou aproveitar a presença também do nosso ilustre aqui. Ele é ilustre visitante aqui, viu, Michael? Também, assim como você, é um ilustre, Luiz Eduardo Azevedo, que Valeu. é sem ele não aconteceria esses webinars, né? O nosso time que envolve aqui todo o Azevedo Capacita. Bom dia, Luiz. Fala um pouquinho para nós também aqui hoje. Bom dia, Lucas. É que hoje já me sinto uma parte só, mas vocês tocam graciosamente, brilhando as nossas quartas-feiras. É um orgulho para mim poder ter feito parte, fazer parte e participar às vezes aqui. E o Maicon é um amigo que eu conheço faz bastante tempo também, desde quando a gente era jovem e tinha saúde. Hoje já não. Mas é um prazer estar aqui com vocês e encontrar conhecidos e fazemos amigos novos, né? Então, sejam bem-vindos a todos. Uma excelente participação, um webinar também proveitoso para todo mundo. Valeu, obrigado. Michael, eu vou deixar que você fale um pouquinho mais e se apresente. Obrigado mais uma vez em nome da Azevedo. Bom dia a todos. Obrigado aí, Luiz. Obrigado, Lucas, pelo convite, pela honra, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Conforme o Lucas comentou, né, eu estou há 23 para 24 anos na área da tecnologia para a saúde. Sim, 23 anos. Tem pessoas que às vezes uns dão muito, outros não dão, né? Eu vou fazer 42 anos, então desde os 18 anos que eu atuo com tecnologia para a área da saúde, tá? É uma longa jornada e com isso a gente vai acumulando um pouquinho de bagagem. Já visitei hospitais no Brasil inteiro, estive em área de compras de quase hospitais no Brasil inteiro, e é triste ainda ver, né, que ainda a área de compras não estou falando todos, mas a grande maioria fica ali no porão, fica no sótão, fica escondidinha dentro do hospital, né? É uma área tão importante, para mim, uma das mais importantes é o coração do hospital. Sem ela, não tem medicamento, não tem material, não tem nada, e não adianta ter médico, não adianta ter enfermeiro se você não tem um material disponibilizado na hora correta, né? Então, compras é uma das áreas para mim que é o coração do hospital. Primeiro que o maior custo do hospital é folha e o segundo é compras. Então tem que sim ter um olhar estratégico, tem que sim ter um olhar eu fico vendo ainda, infelizmente a gente vê, eu parabenizo vocês, né, com esse tema, porque antes era raro de ver algo sobre isso, você vê curso, quando a gente fala de negociação com fornecedores, tem do lado de lá o vendedor, o cara quer vender, né? Então você vê cursos, Lucas e Luiz, o tempo inteiro para de vendas. Você não vê curso para de compras hospitalar. É muito raro de ver, né? E geralmente o comprador, não desmerecendo, mas assim como eu também vim lá de baixo, é um cara que às vezes era office boy, depois virou estoquista, depois virou auxiliar de estoque, depois foi crescendo e virou comprador do hospital. E às vezes não tem uma formação sobre o tema, o que é importante, né? Então, quando a gente entra nesse tema, eu vou até compartilhar minha tela aqui já com vocês. Vai aparecer aí, você me fala, tá, Lucas? Eu não Já consigo ver. aparecendo, tá na tela aqui já. Negociação com fornecedores, né? Isso. Beleza. Então, quando a gente fala de negociação com fornecedores, a gente vê que precisa do quê? De um equilíbrio entre qualidade, sustentabilidade e responsabilidade financeira. E aí, qual que é o grande dificultador disso? Recursos. Na grande maioria, os recursos são muitas vezes escassos e, em alguns casos, os padrões exigidos ainda são altos. Então, é difícil de adotar uma abordagem estratégia e técnica. E, às vezes, a área de compras não tem uma capacitação, não tem um curso, né? Então,
Quando a gente fala de negociar, são várias as vertentes que a gente tem na negociação. Não é só preço. Então, a pessoa precisa conhecer bem a área, precisa comunicar bem, né? Precisa ser uma pessoa que saiba comunicar, e isso tudo é treinável. Eu sempre falo que ninguém nasceu aprendendo a andar e nem a falar. Você praticou. E ninguém aprende aqui. Aqui a gente só entende. Como é que a gente aprende? Na prática, né? Então, o nosso cérebro, ele é para aprender por repetição e prática. Então, vou dar um exemplo. Quando você foi aprender a dirigir, quantas vezes você deixou o carro morrer? Né? Então, assim, você aprendeu praticando. Aprendeu a andar de bicicleta, praticando. Em negociação não é diferente. Então, você aprende, entende, e depois você vai aprender na prática. Então, assim, é importante tudo isso. E aí, quando a gente fala de negociar, o que é importante a gente começar? Mapear as necessidades. Muitos hospitais não têm uma área de planejamento com eficiência de olhar as curvas. Então, a gente fala muito da curva ABC, mas eu esqueço da curva XYZ, que é muito importante, as curvas de criticidade, e ainda tem a curva PQR, que é de popularidade, e 1, 2, 3. Quando você fala de curva ABC, quando você fala de curvas XYZ, quando você fala de curva PQR e 1, 2, 3, a 1, 2, 3 é quanto é fácil ou não é fácil eu adquirir aquele produto, eu tenho que criar políticas de abastecimento por perfil de comportamento do item. Então, por que os hospitais têm grande problema de comprar com urgência e acaba tendo um pico de excesso de itens, ou às vezes tem falta, tem ruptura, porque não faz esse tipo de combinação. Então, quando você fala desse tipo 4 de curvas, você tem 81 perfil de compra diferente por classe de itens. Olha só o que a gente está falando. Nós temos 81 perfil. Não tem como eu comprar, por exemplo, um item QA, que ele é crítico, que ele é altamente popular e difícil de aquisição, igual um item que é C, que ele não é crítico, que ele é baixo popular e ele é fácil de aquisição. Eu tenho que ter políticas diferentes. E quando a gente fala desse tipo de política, quando a gente fala para fazer isso manualmente, é muito difícil, porque você tem mudanças que o item hoje ele pode ser crítico, daqui 3 meses, 6 meses, ele pode ser que ele não seja mais crítico, que ele é popular, pode ser que daqui 6 meses ele não seja mais popular. Então, tudo isso é algo muito difícil de você fazer para que você consiga, sim, comprar de forma correta, né? E quando a gente fala de negociação, isso é importante. Por quê? Geralmente, né, eu acho que aqui a maioria não, né, mas alguns casos onde eu vou, eu vejo o comprador lá na sala dele e do nada chega uma demanda para ele, olha, você precisa comprar isso urgente. E aí, se não chegar, se não tiver o abastecimento, a culpa é de quem? Sempre é do comprador, nunca é da área de planejamento, né? Então, quando a gente vê isso, é ruim ele conseguir negociar. Como é que ele vai ter tempo para negociar? Como é que ele vai ter o tempo hábil para conseguir negociar aquele item, pesquisar marca, pesquisar, etc. Então, é importante ter um planejamento eficiente. Antes da negociação, eu preciso ter um planejamento eficiente, tá? Então, eu preciso também identificar insumos que afetam diretamente a segurança do paciente. Então, é importante também eu fazer esse mapeamento dentro do meu estoque antes de chegar no comprador, tá? Depois, análise de consumo e estoque. Então, quando a gente consigo analisar através de sistemas, consumo mensal, data de validade, giro de estoque, né, qual que é o giro daquele produto, para quê? Para evitar as compras emergenciais. Então, quando a gente fala de compra emergencial, ela gera baixa negociação. O comprador não tem tempo para negociar, né? Até para ontem, faltou medicamento, tem que comprar para chegar hoje. Ele não vai conseguir negociar. É impossível. Então, ele vai acabar pagando mais caro por uma falha que você tem internamente. Então, para mim, na minha opinião, pelo que eu ando dentro dos hospitais, você precisa ter um planejamento eficiente para deixar que o comprador tenha tempo hábil de negociar legal, tá? De conseguir fazer uma negociação boa para a instituição. Logicamente que a negociação é um ganha-ganha, né? Depois é fazer um benchmark. É importante eu olhar qual que é o preço médio desse item. É muito difícil eu ficar no escuro, né? Então, quando eu não tenho um benchmarking de mercado, quando eu não sei como é que o mercado está se comportando, isso tudo é difícil de eu poder negociar, eu ter uma negociação eficiente. Então, eu preciso ter referências, né, da região, ser referência por perfil. Então, por exemplo, não adianta nada se eu sou um hospital filantrópico fazer um benchmark com um hospital que é privado e paga à vista. Provavelmente ele vai estar pagando mais barato que eu.
porque os fornecedores, infelizmente, eles têm essa prática de preço diferente, até por segmento de hospitais, né? Então é importante também fazer um benchmark dentro da instituição, tá? Depois também é importante eu analisar os sistemas de RP, né, os sistemas de gestão. Então, com o modo de compras e contratos, eu preciso ter análise de BI, eu preciso fazer análise financeira, eu preciso fazer análise do meu financeiro para entender giro de estoque do hospital. Então, essas reuniões estratégicas dentro da minha instituição com as outras áreas também é importante para que eu consiga fazer uma negociação eficiente, tá? E uma das coisas que eu considero também mais importante dentro do segmento da saúde é você fazer a validação do seu fornecedor, validar a documentação. Infelizmente, surgem fornecedores, distribuidores com documentação falsa, com medicamento que não tem procedência. Então não adianta nada eu só pensar no preço. Quando eu falo só preço, eu tenho todo um risco da minha instituição de saúde, tá? Depois vocês colocam aí no chat se vocês têm ou não têm. Toda instituição de saúde é necessário ter uma política de compras. Então depois vocês colocam no chat quem de vocês já usam, quem não usa. Quem não usa, sugiro até fazer um benchmark quem usa e quem tem. Porque é muito importante você ter uma política de compras. Toda instituição tem que ter uma política de compras, tá? É importante. Depois, quais são os pontos críticos, né, dentro da negociação? Preço e valor, foi o que eu acabei de falar. Então, o foco não tem que ser só o menor preço, eu tenho que olhar o benefício-custo total. Não adianta nada eu ter um menor preço agora e o fornecedor me entrega daqui 20 dias, 15 dias. Ou é um fornecedor que não é idôneo, eu não sei a procedência do medicamento, eu não sei a procedência do material, eu não sei a procedência do OPME, né? Então, eu preciso entender que às vezes nem sempre o menor preço é o melhor custo-benefício total. E eu vou mais além. Todo mundo atende convênio. Existem itens, existem hospitais que trabalham um pacote, mas tem outros que não. Eu já vi o hospital pagar, entre aspas, mais barato no medicamento de uma marca X, só que o outro, que estava um pouco mais caro, da marca Y, o convênio paga um percentual muito maior naquele item. Então você vê que às vezes não é o menor preço, é sim qual que eu vou ter maior rentabilidade dentro do convênio também. Isso é difícil de analisar, mas é importante. Através de plataforma de compras, tecnologia, você consegue fazer essa análise, tá? Para saber se aquele item está tendo rentabilidade com o convênio ou não. Porque não adianta nada eu comprar um item que o convênio me paga 5% e paguei R$ 5. Mas tem um outro item que ele é 5,50 e o convênio me paga 20%, usando um exemplo. Então, essa análise é importante fazer também, só que humanamente é quase impossível. Por isso que tem plataformas de compras aí que ajudam a fazer essa análise em tempo real, tá? E aí vem a questão, quando você fala inclusive de material médico, durabilidade e desempenho. Eu estive recente com as maiores indústrias aí de campo cirúrgico e ela mostrou na prática um campo cirúrgico que, enquanto a concorrente usa-se 3 da outra marca, da dela usa uma. Então, assim, qual que é mais barato? Com certeza o dela. É mais caro na hora, mas na hora de usar, a durabilidade do dela é maior. Não só para campo cirúrgico, para vários outros itens, tem que ser feita essa análise. Muitas vezes não tem tempo ou não tem um comitê que faz essa análise, né? Eu já vi instituição comprar luva da mais barata e aí o cara usa numa cirurgia, às vezes 30 pares, sendo que da outra ele usaria 10. Qual que é mais barata? Então, toda essa análise tem que ser feita. Quando a gente fala só de menor preço, não é só o menor preço. Então, tem todo um contexto por trás que tem que ser analisado. E sim, a durabilidade, o desempenho, quando a gente fala principalmente do material médico, tá? E medicamento também, em alguns casos. Tem medicamento que o efeito dele é mais potente, que o efeito dele é melhor em relação a outros, tá? A frequência de uso no hospital também é importante fazer análise, tá? E também a compatibilidade de outros existentes. Então, eu não posso só estar amarrado. Geralmente tem um comitê de médicos, de comitê de padronização, que faz a padronização de marcas. Só que aquilo ali foi feito há 10 anos atrás e ninguém revê isso. Então, tem que ser revisto constantemente novas marcas. Surgem novos medicamentos, surgem novas marcas de material médico, de OPME, etc., que às vezes tem mais durabilidade do que a atual. Só que a gente está amarrado àquele com
um foco somente naquela marca que foi padronizada, mas eu não testo outros. Então, eu tenho que estar aberto a novas marcas, a novos itens, né? Logicamente, passando pelo comitê de aprovação, testando, fazendo aquele teste com o material ou medicamento. Então, é importante também, tá? Depois, analisar as condições comerciais. Por isso que eu falei que é importante ter uma política, né, de compras dentro da instituição. Analisando o quê? Prazo de pagamento, né, analisando, no caso, se for OPME, consignação, né, importante para itens de alto custo, medicamento de alto custo, às vezes você consignar, é importante para que você gere, né, isso através de uma tecnologia para você conseguir fazer. Isso é muito feito em OPME, mas alguns materiais também dá para fazer, tá? Eu já vi hospitais fazendo inclusive VMI, né, onde a grande indústria, o grande distribuidor tem acesso ao estoque dele, e ele vai repondo à medida que vai acabando, e aí ali você tem uma negociação melhor, você tem um gerenciamento de estoque melhor e preço melhor durante um período, tá? Depois também olhar bonificações, no caso, quando eu compro um volume maior, a tendência é que eu consiga um desconto maior. E isso é muito difícil. Por quê? As instituições trabalham com um lead time dentro da compras pequeno, então não pode ter um estoque acima, às vezes, de 3 dias, 7 dias, 5 dias, cada um trabalha de uma forma, e aí você não tem a grande quantidade. Você compra por um período, usa, compra por um período, usa, compra por um período, usa. E aí o que você pode fazer? Tem determinados segmentos, determinados itens, perfis de itens, que você pode às vezes, fazer uma cotação, uma compra por um período. Então, por exemplo, eu trabalho no apoio a cotações. Lá dentro a gente tem um módulo que eu já vi instituições, inclusive que são pequenas, que não tem volume, ela faz uma compra de soro por 4 meses. Só que ela fraciona a entrega. Olha, você vai me entregar toda segunda-feira X itens. E aí você faz uma entrega que a gente chama programada. Logicamente, o fornecedor tem interesse, porque ele não está vendo só uma compra para uma semana, ele está vendo para 4 meses. Então, o volume muda. Então, isso é importante também, fazer esse tipo de análise para que você tenha uma negociação mais eficiente. Então, você vê que não é só preço. Existem várias estratégias que eu posso adotar dentro da instituição para que eu possa, assim, ter melhores condições de compra dentro da minha instituição, tá? Depois também a gente tem a gestão de riscos, né? Então é importante eu fazer análise do fornecedor, a avaliação. Eu creio que muitos hospitais são ONA, dentro do módulo da empresa que eu trabalho também, tem um módulo de avaliação de fornecedor, que você consegue qualificar o fornecedor. Então você não tem que ter só uma pessoa que vai te vender, você tem que ter um parceiro. Então ele tem que estar validado dentro da sua instituição. Então é importante você fazer essas análises de fornecimento para evitar ruptura de estoque, para evitar problema com entrega, né? Então, tudo isso é importante você fazer análise de risco e a documentação sanitária e legal dele. Então, é importante que você cheque a documentação, caso você não use plataforma, se você usa plataforma, é importante você analisar, de você não comprar de fornecedor que tem documento com problema. Então, fornecedor que tem documentação vencida, ou documentação que não está válida, né? Ou documentação que às vezes é falsa. Então, é importante fazer essa checagem, essa validação, tá? Infelizmente, esses dias teve um caso, não sei se foi no Rio de Janeiro, de um medicamento que era falsificado. E um outro que era um lote que era proibido pela indústria, que era roubado e estava sendo comercializado. Então, é importante eu fazer essas análises também. Então, você vê que não é só preço, existe um contexto por trás, que são análises dos distribuidores também, tá? E aí, é importante também o relacionamento da área de compras com a farmácia. Quando a gente tem ali, né, infelizmente, existe a área da farmácia e a área de compras, e às vezes a gente vê um conflito ali. Por quê? A área da farmácia, ela trabalha com a limitação de estoque, ela trabalha com a área da organização de estoque, e às vezes é ela que vai trazer para a área de compras a urgência. Compra para mim com urgência. E aí existe aquele conflito ali. Então, o alinhamento da comunicação entre essas duas áreas é fundamental para que você tenha êxito nas compras da sua instituição. Então, é importante o alinhamento entre suprimentos, financeiro, né? Quando eu falo suprimentos, eu estou olhando um contexto, que é farmácia e compras. Depois, o alinhamento dessas áreas com financeiro, com jurídico, para ter uma política de compras muito eficiente, para ter um resultado maior, tá? E aí, eu trouxe um quadrante aqui, depois, se vocês quiserem, eu vou ceder esse material, logicamente, você bater uma fotinha. É importante você ter as estratégias e como aplicar na prática, tá? Então, eu trouxe algumas estratégias importantes. Então,
conhecer bem os produtos. Então, tem que treinar a equipe de compras da farmácia e CCIH para conhecer bem os produtos. Eu já tive instituição que a pessoa compra e não tem nem noção daquilo que é utilizado no hospital. Às vezes ele sabe alguns itens, outros não. Então, principalmente curva A, ele precisa conhecer os produtos, tá? Usar dados no consumo e estoque. Então, precisa mostrar o histórico de demanda, evitar compras emergenciais. Então, tudo isso você precisa aplicar na prática. Depois, negociar contratos médio e longo prazo. Então, isso reduz o preço unitário e garante que a regularidade de fornecimento. Você vai evitar que você tenha compras emergenciais e você tenha o estoque garantido. Então, eu já vi instituições fazerem o seguinte: eu compro um item que ele não tem variação de preço. Eu olho nos últimos 12 meses, eu pago nele ali R$ 10, R$ 10, R$ 10. Por que você fica cotando ele todos os meses? Você poderia fazer um contrato, concorda comigo? Então, você tem que pegar determinado segmento ou itens específicos e fazer um contrato com o fornecedor. Com certeza você vai conseguir reduzir preço, eu já vi instituição fazer isso, e você garante uma regularidade dentro da compra num período. Então, isso é importante também. E aí, exigir cláusula de SLA, definir tempo máximo de entrega, né, trabalhar com cotação, às vezes tripla, dupla, para você conseguir comprar maior, né, e fazer a avaliação de fornecedores periodicamente avaliando o quê? Pontualidade de entrega, qualidade, preço, suporte, e aí você tem as qualificações dentro da ONA também, tá? E aí, a gente falou só de coisa para executar, mas aí tem os desafios, né? Quais são os principais desafios dentro da área? A alta dependência e poucos fornecedores. Então, tem itens, principalmente o OPME, você fica refém de distribuidor, às vezes regional, distribuidor local. Então, isso você tem determinados itens, né? Como eu falei de OPME, você tem uma marca padronizada, são poucas marcas, você tem aquela dependência de fornecedor. Então, isso tudo dificulta você negociar, porque muitas das vezes o distribuidor ou a indústria acaba te dando a regra e você fica refém dele. Outro ponto também, tem algumas instituições que são reféns do médico. Aquele médico, só ele opera aquele tipo de cirurgia e ele só usa aquele tipo de produto. Você fica refém da marca que ele quer, né? Então, assim, e às vezes ele quer indicar o fornecedor. Eu sempre falo, o médico não tem que indicar o fornecedor, ele tem que indicar a marca, né? E tem que ter pelo menos um padrão de duas, três marcas. E aí sim o distribuidor você que tem que achar, não ele que tem que sinalizar qual que é, tá? Então, isso é ruim, porque dá poder no fornecedor e você limita a margem, né? Você acaba limitando a margem de negociação. Então, quando você tem distribuidor exclusivo naquela região, por exemplo, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui em Goiânia, tem só um distribuidor que é da Johnson, só ele vende o fio cirúrgico da Johnson. Não consegue negociar, o cara só compra dele e ele dita regra no mercado. Se ele quiser colocar uma margem maior do que os demais, você vai ficar refém dele. Se você só usa Johnson, você vai ficar refém dele. Então, não é impossível você conseguir negociar em preço diferenciado, a não ser que você consiga adotar estratégia de contrato, médio e longo prazo. Mas mesmo assim, a gente acaba ficando refém dele, tá? Depois também tem a falta de previsibilidade de futuro estoque. Quando eu falei das 4 tipos de curva, que é ABC, XYZ, PQR 1, 2, 3, isso dá falta da baixa previsibilidade de demanda. E outra coisa que é o seguinte, por exemplo, a gente vai entrar agora junho, julho, agosto, inverno. Adianta comprar vários medicamentos olhando média simples? Se eu olhar, por exemplo, abril, março e fevereiro, eu vou errar. Porque eu estou olhando média simples, eu não estou olhando tendência, eu não estou olhando sazonalidade, eu não estou olhando as métricas que eu precisaria olhar para comprar para frente. Então, por exemplo, dentro lá da Apoio Cotações, nós temos uma solução que chama Provision, que é de provisionamento. O que ele faz? Ele lê o RP 2 anos para trás, olhando sazonalidade, tendência com curva, média exponencial, suavização exponencial e cruza os 4 tipos de curva, ABC, XYZ, PQR 1, 2, 3. Aí ele faz a projeção de junho, não olhando só os 3 meses para trás, ele olha os 2 anos para trás para acertar na compra. Eu tenho um amigo que trabalha na indústria há muitos anos. Ele falou, Maico, adianta eu comprar, por exemplo, protetor solar para praia, produto químico para fazer o protetor solar. Eu comprei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Adianta eu comprar março igual aos outros meses? Não, porque existe um período sazonal. No hospital, existem vários itens que são sazonal, dependendo da região que você mora, dependendo da região que você atua. Então, se eu não olhar a sazonalidade, eu vou comprar olhando maio, eu vou comprar olhando abril e eu vou errar na compra de junho.
consequentemente vai ter falta, tendo falta vai ter ruptura, tendo ruptura eu vou comprar de urgência. Se eu comprar de urgência, eu vou pagar caro. Fato, né? Então, a falta de previsibilidade é importante, né? Eu não ficar vulnerável à compra emergencial. Eu já vi custos de 20 até 50% pagando mais caro por eu não planejar de forma correta as compras, tá? Depois, compradores, né, os profissionais da área, têm pouco conhecimento técnico sobre produtos. Então, é importante, né, que eu falei atrás ali, os compradores terem treinamentos. E não é só um treinamento, é treinamento consequente. Tem que ter um plano dentro da empresa, dentro do hospital, dentro da instituição de saúde, uma frequência de capacitação do time. Então, assim, eu sempre falo, eu dou aula de liderança também. A aula de liderança eu falo, a performance do time é responsabilidade do líder. Se o time não está performando legal, a responsabilidade é do líder. É igual um time de futebol, né? Então, o líder ele tem a função de desenvolver as pessoas, de capacitar as pessoas. Então, é importante que os hospitais tenham essa mentalidade, né? Tenham esse mindset de que a área de compras, pessoal, o hospital, o maior custo é folha, não tem como mexer. O segundo maior custo é compras. Eu tenho que ter profissionais de alto nível. Então, eu tenho que ter pessoas bem capacitadas, bem treinadas, sabendo se comunicar bem, conhecendo bem os produtos, conhecendo bem a instituição, para que ele possa fazer um bom trabalho de compras e sim reduzir custo, melhorar o prazo de entrega e por aí vai. Então, é importante ter essa capacitação para a área de compras, tá? Outro ponto que é importante é a padronização interna. Então, às vezes não tem protocolos de padronização de insumos, de medicamento, isso acaba causando a dispersão de compras, por isso que eu falei que é importante ter uma política de compras no começo, né? Às vezes cada setor médico solicita marca diferente, que também aumenta o custo e dificulta a negociação em escala, então é importante ter sim a padronização de marcas, mas não ficar só amarrada, sempre revendo novas marcas por ali, tá? Depois também pressão por baixos preços sem considerar o valor agregado. Como eu falei para vocês, eu preciso analisar, eu preciso sempre fazer a validação, igual eu vou dar exemplo da luva. Ah, eu estou comprando a luva mais barata, mas quantas luvas eu uso dessa e quantas luvas eu usaria da outra marca que é melhor? A outra custa 12, essa eu custo 10. Tá, mas a de 10 eu vou usar 10 caixas, enquanto a de 12 eu vou usar 6. Qual que é mais barato no total? A de 12. Então, fazer essas análises dentro do hospital é muito importante. Isso não dá só para compras fazer sozinho, né? Tem que ter várias áreas agregadas com ela, evitando retrabalho, evitando reuso, né? Evitando um problema que você vai ter ali interno dentro da instituição, para que você não veja só o menor preço. Você tem que analisar a qualidade do desempenho, seja de material médico, seja de medicamento, né? Então é importante fazer essa análise interna da instituição também, tá? Depois, quase acabando, tá, pessoal? Uma logística hospitalar. A gente tem hospitais no Brasil inteiro, e eu tenho hospital que está no interior lá do Pará, e eu tenho hospital que está na capital do Pará. Logicamente que a logística vai ser diferente de uma para outra. Então, hoje nós temos um grande problema, que o nosso país é muito grande, né? E isso acaba você tendo um problema de planejamento nas compras também. Então é importante eu fazer até a análise do time de entrega e embutir isso dentro da análise do item. Então, todo item tem lá o mínimo e o máximo. Quando você tem o time de compras e o time da logística, é importante validar para que eu tenha assim um estoque garantindo uma compra melhor dentro da instituição, tá? Depois, quais são as tendências que vêm acontecendo nos últimos anos, né? A digitalização da cadeia de suprimentos. Não só da cadeia dos suprimentos, do hospital inteiro. A gente fala muito do hospital digital, né? Vem falando sobre isso. Então, isso já é uma realidade, né? Eu apoio cotações através da apoio cotações, a gente está sempre em hospitais, a gente tem mais de 800 hospitais usando a solução, então a gente vê muito isso, a digitalização na cadeia de suprimentos. Uma outra tendência que vem acontecendo também, existem os grandes grupos. Os grandes grupos já têm a força e o poder de comprar bem, porque tem um volume. Mas eu tenho visto associações e entidades de classe se juntar para conseguir fazer compra conjunta de determinado item de curva A. Então, por exemplo, aqui em Goiânia nós temos a APASEG, que é uma associação de hospitais de alta complexidade do estado de Goiás. São 30 hospitais de porte médio para grande, eles se juntam,
faz a negociação de soro por um período, consegue barganhar no preço e consegue comprar soro ali por 6 meses num preço mais abaixo do que eles pagam. Então, o ganho é surreal que eles fazem com itens de curva A. Depois eles pegam antibiótico, depois pegam. Então, eles vão pegando itens estratégicos. Logicamente que isso tem um desafio, um trabalho enorme. Por quê? Primeira coisa, padronização de marca. Cada hospital trabalha com uma marca diferente. Então, é um trabalho dos hospitais se unirem, né? Porque o convênio ele vem apertando cada vez mais. Se os hospitais não se unirem, né? Não ter essa junção, eles acabam pagando mais caro, que é o que eu falei, que estou falando que está aqui embaixo, que é os consórcios entre compras. Então, é fato, quando você tem maior volume, você tem maior negociação, maior poder de negociação. Quem quer ficar fora de vender soro para os 30 maiores hospitais do estado de Goiás? Aí até a indústria entra, né? Então, eles fecham geralmente com indústria, com Equiplex, Fresenius, Alexstar, por aí vai, tá? Distribuidor, alguns também já tem acontecido oferecendo serviço além do produto. Às vezes eles dão treinamento, manutenção em item, né? Por aí vai. A questão socioambiental também é priorizar parceiros que têm essa responsabilidade social, então isso vem acontecendo muito. E os marketplaces, no caso eu sou da Apoio Cotações, né? São as plataformas de compra que têm ajudado as instituições a ter um maior número de fornecedores e negociar melhor. Então, em resumo, né? O que é importante para a gente negociar bem com o distribuidor, tá? A profissionalização do setor de compras, então isso é importante, muito para mim, número um, tá? A profissionalização, não tem formação, é fazer um trabalho de formação para o cara de compras, é o relacionamento estratégico de longo prazo com fornecedores sérios, idôneos, então isso é importante também. O uso de automação, de tecnologia, tá? Para que isso tenha um equilíbrio entre qualidade e financeiro. Então, tudo isso é importante. E aí, é importante fazer o planejamento, né? Então, eu definir quais são os objetivos do hospital, qual que é a meta do hospital. Na indústria, para vocês terem uma ideia, os compradores, eles ganham isso há muitos anos atrás, e hoje também é uma realidade, o comprador, ele tem meta e ele ganha variável em cima disso. Não é só o vendedor que ganha comissão. O comprador ele tem meta. Pensa um hospital compra 10 milhões. Né? Se ele reduzir, ele reduziu 500 mil. Ele tem uma meta. Se ele reduzir, ele tem um bônus. Né? Então, isso é importante de se pensar também. Eu já vi o hospital também fazendo isso. São raríssimos e pouquíssimos. Mas é algo que motiva, aí sim é um motivador financeiro para o comprador ter esse trabalho, tá? Ô, Maico, antes de você continuar, só que tinha uma pergunta, acho que já Claro. daria para a gente encaixar aí, porque hoje a gente vê aquela a pressão financeira, né, da sustentabilidade para que pode impactar nessa decisão aí da qualidade na escolha do fornecedor. Você já falou lá Isso. sobre, você vai comprar no mais barato, e tal. Se você acha que esse exemplo que você deu, ele pode ser um ponto de equilíbrio, tanto o comprador como o fornecedor, ele tem um benefício. Qual dos tópicos que eu falei que você Esse, não, eu tô falando agora, de agora, que você falou que a compra, o vendedor, o comprador, ele pode sim, para ele comprar mais barato, ele conseguir, ele ir atrás, ele buscar, ele recebe um benefício da própria instituição. Isso pode Isso. ser um ponto, isso pode ser um ponto que dá esse equilíbrio de sustentabilidade financeira para o hospital, para a instituição. Com certeza. Isso é feito, igual eu falei, na indústria. A indústria ela é muito avançada do que a área da saúde, tá? A gente fala de planejamento de compras agora, a indústria já fazia isso lá em 2001, né? Eu já atuei no comecinho da minha trajetória, eu atuei na indústria, e você vê que a indústria, os setores deles são mais avançados, porque eles implantam sem medo, né? Então, o comprador, pensa o comprador que compra 4 mil e ganha 4 mil reais, sei lá, 5 mil reais, e o cara compra 10 milhões. Primeiro que ele, vamos ser bem transparentes, ele é aliciado o tempo inteiro por distribuidor. Isso é fato. O distribuidor alicia ele o tempo inteiro. Compra comigo que eu te dou um bônus, compra comigo que eu te dou uma viagem, compra comigo que eu te dou isso. Então, eu sei que toda instituição busca ter seriedade, a ter protocolos internos, transparência, compliance, mas isso é fato. O distribuidor ele faz isso, né? Eles são sacanas. E quando você tem um modelo de compras que o comprador ganha até variável, até isso você mitiga, você acaba eliminando, porque ele tem uma meta. Então ele sabe que se ele economizar X, e aí geralmente é escalonado, tá, Lucas? O pessoal faz o escalonamento. Ó, se você economizar X%, você tem esse bônus. Se economizar tanto, você tem outro bônus. Então o céu é o limite. Quanto mais ele economiza, mais ele ganha. Então é uma forma, sim, de você mitigar esse problema, tá?
E a outra coisa que chega, que o pessoal manda às vezes pelo WhatsApp antes de Claro, entrar, claro, claro. e assim, fique à vontade, só para enfatizar aqui, fique à vontade para levantar a mão e perguntar aqui, abrir a câmera, o microfone também, perguntar durante o webinar. Essa é a ideia, é um bate-papo, é lógico que o Michael trouxe para a gente o conteúdo, mas a ideia é que vocês participem. Eu sei da realidade, a gente está aqui em Isso, várias regiões do país hoje, né? Aqui dentro do webinar, então fiquem à vontade para compartilhar a experiência de vocês aí, como é aí, e também fazer perguntas e colaborar junto com a gente. E a outra pergunta que já tinha vindo antes é a diferença entre, você falou lá no comecinho também, a diferença entre hospital privado e hospital filantrópico filantrópico. na Isso aí. negociação. Isso. Qual que é a maior diferença aí? Infelizmente, né, o hospital filantrópico às vezes vive de repasse, atrasa no pagamento. Então, o fornecedor, eu já tive do lado de lá, dentro do distribuidor, eles embutem no preço quando eles sabem que o fornecedor, que aquele comprador em si, ele atrasa o pagamento. Ele coloca uma margem de risco e ele não negocia aquilo. Muitas vezes ele acaba pagando mais caro. Infelizmente, o filantrópico acaba pagando mais caro do que o privado. É fato, tá? Não deveria, mas é um fato que eu vejo, inclusive a gente que atua em plataforma de compras, a plataforma ajuda demais a reduzir isso, mas você vê ainda, logicamente que depende da instituição. Tem instituição filantrópica que não, que paga à vista, que paga certinho, e aí consegue sim negociar, bacana. Mas a gente tem a OS, por exemplo, a Organização Social de Saúde também, que às vezes só vive do repasse. Ela não consegue pagar porque ela não tem o dinheiro, né? Ela recebe o repasse do Estado, do município, do governo, fez a compra de medicamento. Não adianta, infelizmente, você vê, é nítido que você vê que eles acabam pagando mais caro, tá? Mais alguma? Não, por enquanto não, mas fique à vontade para perguntar. O André Almeida comentou que o pessoal de compras fica ali no porão, junto com o TI, né? Isso Não deveria. E aí, se tiver diretor do hospital aqui, vocês vão me ouvir de mim. Não deveria. Porque a área, para mim, que é mais importante, né? Dentro do hospital, não adianta nada você ter um médico, você ter um enfermeiro, se não tiver o medicamento lá, né? Uma área, para mim, que deveria ter uma qualidade. Eu já vi, infelizmente, Lucas, além de estar no porão, tá com o computador da época da onça, lá de anos atrás, demora meia hora para ligar, uma cadeira velha quebrada, um ambiente quente que não tem um ar-condicionado. Então, assim, você tem que ter uma qualidade para um trabalho, para um profissional que é tão importante dentro da instituição como um médico. Para mim, no meu ver, né, os compradores me adoram. Porque, para mim, é algo assim, surreal. O cara que está comprando milhões daquela instituição, responsável por aquilo, ser tratado dessa forma. Então, assim, eu já tive instituição, o cara falou assim. Não, eu chego no hospital, né? Não, a área de compras não é aqui não. Segue aqui, vira ali, vira ali. Aí eu fui indo, cara, só ferro velho. A área de compras estava numa casa alugada do lado de ferro velho, um lugar feio, perigoso. A hora que eu cheguei lá, eu falei, nossa, vocês ficam aqui? Ela falou, a gente fica aqui, sem ar-condicionado, num lugar ruim, sujo, sabe? Então, assim, não tratem a área de compras, é o coração do hospital. É a área que tem que ser bem tratada, bem treinada. Em contrapartida também, já tive instituição, não posso ser só lá, eu tenho que secar também, que a área de compras é topíssima, tá? Principalmente dentro de Unimedes, então, é outro nível. Eles tratam de compras, quando é o Hospital Unimed, eles tratam de compras lá em cima. Tem política de compras, é bem arrumado, é bem, né, com tudo de tecnologia eles aprimoram. E outros hospitais também, né? Não estou fazendo uma questão geral, né? Mas, infelizmente, ainda existem instituições, né, que a área de compras não é tratada da forma como deveria. Eu já fiz, inclusive, Lucas, alguns treinamentos para. Teve uma vez que eu dei aula em uma pós e tinha dois RHs de hospitais Santas Casas, na pós. Não era nem web, né? Era numa pós. E aí eu fiz uma matéria que é a liderança, e dentro da liderança envolveu negociação e comunicação. E aí as duas me contrataram para treinar na época os compradores dela na área de negociação, na área de comunicação, e foi um sucesso. Então, os compradores eles precisam dessa capacitação, né? Eles têm que ser capacitados, têm que estar num lugar bacana para que ele tenha paixão, né, naquilo que ele faz. Quando a gente faz algo que a gente gosta, o resultado é nítido, tá? Então você precisa fazer planejamento, você precisa fazer qualificação e seleção dos fornecedores e a negociação e comunicação, né? Então, a negociação e comunicação ela tem que ser clara, transparente, né, para evitar conflito e ser proativo, né? Buscar soluções, propor alternativa, entender as necessidades do hospital é importante para que o hospital
tenha, sim, êxito nas compras hospitalar, tá? E é isso. Tá joia. O, o Ricardo, pessoal, Ricardo Pereira, Cruz Vermelha, Paraná, né? Brasileiro do Paraná. Ele chegou a mandar mensagem, mas talvez fique à vontade, viu, Ricardo? Se você conseguir abrir a câmera e perguntar também. Ah, ele mandou aqui agora, ó. Bom dia, Maicon. Sobre a capacitação e profissionalismo, o que que você orienta a ser feito? Existe curso específico para a área de compras? Existem alguns cursos, eu tenho, inclusive, inclusive, ela é cliente da Apoio Cotações, é uma parceira minha, e ela tem cursos específicos, inclusive online ou não online, presencial, etc., remoto, enfim, na área específica de compras. Ela é formada. Eu vou deixar meu número aqui no chat, depois o pessoal pode anotar, tá? Deixa eu colocar aqui no chat. E aí vocês ficam à vontade para conversar comigo. Eu faço também, só que o que eu faço é só sobre negociação e comunicação. As demais áreas eu não tenho essa expertise toda, tá? Fiquem de olho, a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso com o Marco, da Azevedo Capacita também, a gente tem uma plataforma de cursos, né? Isso. E assim, a gente está conversando sobre lançar, porque realmente é necessário, né? Então, trazer alguma informação, trazer um curso específico, né? Para isso. Então, assim, fiquem de olho lá, Azevedo Capacita ou Cursos Capacita, ou quem Isso. precisar, meu WhatsApp também tá lá dentro do grupo, que eu deixei aqui para vocês. No final, eu vou deixar o QR Code. Vocês ficam à vontade para a gente conversar. De repente, a gente lançar, vocês serão avisados aí também, tá? Giovanni, com relação aos itens da OPME, a instituição deveria ter um setor específico para a PME ou deveria ficar no setor de compra mesmo? Não, para mim a área de compras tem que centralizar todas as compras. Eu fico doido quando eu vou no hospital e falo assim: ah, quem compra TI é o TI. Deixa eu te falar, o TI ele é TI, não é comprador, ele não sabe negociar. Ele não tem essa expertise. Então, logicamente, que você tem que ter pessoas, às vezes, do volume, pessoas com foco. Então, eu já vi instituição que ele compra tudo que é insumo, tudo que não é material, como medicamento e OPME, ele compra. Então, ele compra papelaria, limpeza, alimento, tecnologia, serviço, etc. E aí você tem as áreas ali, às vezes pessoa especializada em MatMed e outro em OPME. Então, é importante, sim, o OPME estar junto com os suprimentos. Faz parte dos suprimentos do hospital. É uma área de compras de um determinado item, que é um item específico, né? Um item, mas a forma a área, né, é compras, tem que estar dentro de compras. Não faz sentido eu ter um cara de TI fora da área de TI e ficar na área de compras. Não vai conhecer a área de compras separada para outra área. E isso eu também não concordo. Eu acho que deve estar junto, tá? Tá certo. O Edmilson ele fez um comentário aqui. Ele Uhum. Engenharia Santa Casa Itapeva. Pessoal, enquanto eu tô falando aqui, fica à vontade. Quem puder abrir câmera e abrir o microfone, pode perguntar também, tá? Fique à Tá bom. vontade. Às vezes o setor de compras, o Edmilson fez comentário, às vezes o setor de compras ele acaba sendo prejudicado pelo não reconhecimento correto, né, o posicionamento. Então, atuamos em um hospital filantrópico e a dependência de obtenção de recursos para se manter em atividade é crucial, mas não existe uma força que nos ajude e é isso. Então comenta aqui que eles fazem um grande esforço, fazemos uma grande prestação de serviço, mesmo assim não há uma cobertura de todas as necessidades. A parte da negociação de compras depende de um trabalho muito grande para obter melhores valores, principalmente na localidade onde eles se encontram, que é no interior de São Paulo, e a distância, né, entre os grandes fornecedores impacta muito no custo, prazo de entrega, transporte, às vezes apesar do volume do volume das compras, ainda o valor é muito alto, né, dessa negociação. É, é, a dependência se torna ruim, né? E aí vocês vão saber mais do que eu, que vocês são especialistas, e principalmente o Luiz, nos filantrópicos, né? O hospital ficar dependente, ele fica na mão, né, dessa dependência, e com isso atrapalha tudo, né? Atrapalha a negociação, se atrapalha você ter preços melhores, então realmente é algo difícil, né, no nosso cenário hospitalar, principalmente, ou quase até que exclusivamente os filantrópicos. Mas deixa eu aproveitar a introdução do amigo de Itapeva aqui. E é uma pergunta que eu ia fazer. A gente tem 5.500 municípios, 27 estados, 27 capitais. Falar assim,
tirando isso, mais algumas 20 grandes centros aí que não são capitais. Todo o resto são cidades pequenas e a maioria nos rincões do país, né? A gente está aqui, graças a Deus, a gente falou no começo, né, com uma pluralidade do país todo. A gente tem todas as regiões do Brasil com diversos estados. E a pessoa do Ceará, a pessoa do Rio Grande do Sul que está aqui com a gente hoje, não tem a vivência que você tem ou que a gente tem de andar em vários lugares, né? É, Então, como que você consegue contribuir com a gente nesse aspecto, ó? Como que eu enfrento o meu distanciamento? Vamos ver se faz sentido a minha pergunta, tá? tá O bom? distanciamento dos grandes centros ou da onde interessa para o distribuidor fornecer, né? Porque o distribuidor vai canalizar onde gira, né? O Uhum, custo logístico é mais caro do que a matéria-prima hoje. Então, uhum, como que eu enfrento isso? Considerando que minha tabela SUS é a mesma para São Paulo ou para Erechim, entendeu? Ou para Cacoal. uhum. Minha receita é a mesma e meu custo é diferente. Então, a primeira pergunta é essa: como que eu enfrento esses desafios? Depois tem mais umas três, Lucas, se você deixar eu fazer. Pergunta Com fenomenal, certeza. difícil de responder, estratégica, mas vamos lá. Primeiro, você não deve estar sozinho na região de Cacoal, deve ter mais 3, 4 hospitais ali com você. Deixa eu Então, te ajudar com uma informação que eu falei hoje para um amigo, tá? ah, 1.800 hospitais filantrópicos no Brasil, 1.000 é o único equipamento de saúde do município. é o quê? Não entendi. 1.000 no final, você falou? É o único equipamento de saúde do município. Quando eu tô falando equipamento de saúde é que não tem um ambulatório, não tem um AME, não tem um pronto-socorro, tá? O Uhum, Hospital Filantrópico é o único equipamento de saúde do município. Por uhum, exemplo, Itapeva, que nem é uma cidade pequena, o hospital e pronto-socorro é tudo junto, conheço bem lá, desde uhum, sempre vou lá, faz 20 e uhum. tantos anos que eu vou lá em Itapeva. O que que é importante, tá? Você tentar gerar volume. Porque como você é pequeno e você está numa região que já é difícil acesso, como você falou, vão ser poucos fornecedores que vão querer trabalhar naquela região. Até porque você falou, tem um custo que não é o custo do fornecedor, é o custo de logística mesmo do nosso país, que é caríssimo. Então, eu já vi instituições de certas regiões se juntarem para fazer compra conjunta. Isso é muito difícil. Você tem que ver que seu hospital que está do seu lado não é seu concorrente. É um parceiro que você pode se aliar a ele e vocês ter poder de barganha. Se você não tiver volume, vai ser interessante para o distribuidor. Ou, segundo, você começar a fazer compra a longo prazo. A compra é maior. Procurar fazer contratos de determinados itens para que aquilo seja interessante para o distribuidor. Então, eu só vejo essas duas saídas. Não vejo uma outra. Não sei se ficou claro para vocês. Então você fala que o modelo interessante seria um grupo de compras, Isso. porque não Daquela adianta eu região. Até fazer o porque você está na volume. mesma região, você está na mesma região, você está na mesma logística, você está no mesmo imposto. Não adianta você fazer compra de. Eu já vi tentar fazer compra em grupo, o cara do Paraná, o cara de São Paulo, o cara de Minas. Não vai dar certo. Porque são regiões Hoje, diferentes. hoje, dá um exemplo, na plataforma que você trabalha hoje, né? Aham, Atualmente, eu aham. consigo fazer esse tipo de negociação? Por exemplo, eu vou Consegue. comprar um lote de 100 que o E fornecedor vai fracionar a entregar entrega. 30 para um, 20 para outro, 5 para outro. Nós temos um módulo hoje que chama compra consolidada, consolidador de compras, tá? Os hospitais tem um único só que é o consolidador, a demanda é separada, a entrega é separada, o faturamento é separado, mas a cotação é única para um fornecedor. Aí o fornecedor se torna aquilo mais interessante para a região. Já vi, isso já tem sido feito, tá? Inclusive Unimedes estão se juntando para fazer isso, pra você ter uma ideia, Unimedes. Então, eu tenho um grupo, por exemplo, 17 Unimedes no interior de São Paulo que já faz isso através do apoio. Eu tenho outro do Rio de Janeiro. Eu tenho um grupo de hospitais em Minas, que também faz compra conjunto. Tenho outro na Bahia. Só que aí os grupos de hospitais, às vezes, é a mesma entidade. E eu tenho grupos também que não é a mesma entidade. São hospitais que seriam concorrentes, mas se juntam para fazer compra conjunto. Que é o caso E aqui de você Goiânia, que eu te tem, falei. e você tem algum modelo onde um hospital compra tudo, recepciona e consegue transferir para os demais? Não, hoje não.
Até porque você vai ter imposto para ele, você vai ter faturamento para ele, aí você vai ter tudo para aquele hospital. Eu tenho isso quando é o mesmo grupo, eu tenho isso quando é o mesmo grupo. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de Uhum. 5 hospitais, aí é o mesmo grupo, ele compra, tem um CD e ele faz a gestão do estoque. Aí é o mesmo grupo. Agora, que são outros hospitais que não são da mesma entidade, aí isso é quase, eu nunca vi, pelo menos nunca vi na área da saúde fazer. É, mas estão fazendo, estão se movimentando, hein? Vieram me procurar para montar uma estrutura dessa outro dia. Uhum, Achei super legal. O duro é garantir a adimplência de todos, né? Mas, isso aí. não, beleza. Essa daí, então, é a saída para melhorar a efetividade é se juntar com o próximo, não tê-los como concorrente, mas ter como um companheiro. Ou você fazer contratos de itens a médio prazo, médio e longo prazo. É outra forma também. É, mas aí hoje você tem que ter muita previsibilidade de receita, né, para fazer isso. Mas aí você tem já a demanda. Agora, um outro ponto, um outro Ah, ponto. Eu acho que você já falou na sua apresentação, mas eu queria detalhar um pouco mais. Tem uhum. muito hospital hoje que tem endividamento alto, Isso. restrições, alguma coisa. E aí, na negociação justa, fria ou natural, o fornecedor vai barrar essa situação. Uhum, Aí você fica limitado à oferta, assim, ao leque de fornecedores. uhum, Eu tenho um hospital cliente meu grande, de alta complexidade, 400 leitos, que ele tem que comprar tudo à vista. uhum. Como é que o pessoal tem feito para burlar isso aí? Burlar não é questão de burlar, mas contornar essa situação. Ou não tem jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. O mercado Não ainda tem jeito. olha, O não mercado ainda olha. existe, Assim, não existe um eu tenho. garantidor, não existe um É, compra. não. Na pessoa, empresa comercial, existe uma ferramenta muito utilizada que é o Compor, que o fornecedor, um banco compra, paga o seu fornecedor, compra o direito, vai. Ele Uhum, antecipa para o fornecedor esse valor e te cobra 2%. O cara vende dinheiro, vende dinheiro. uhum. Ainda não existe nada disso Não no existe mercado. nada disso. Pô, Já você que tá rico tentaram. tinha que montar um desse. Você que tá rico já podia montar um desse, tá vendo? Vamos Você ser sócio que a financiar gente produto monta. para. Infelizmente, já Ah, já tentaram. dei a ideia. Quanto vale a ideia? Já É, dei a ideia, vamos ser sócio. Você põe já dinheiro. tentaram, então, já tentaram montar, só que os bancos, a hora que olham o cenário hospitalar, eles não têm interesse. Os próprios bancos, entendeu? Porque você tem que ter os garantidores, são os bancos por trás. Isso, infelizmente, é uma. Você acabou de falar. O que que os hospitais fazem? Compra à vista e vai tentando gerar crédito de novo, infelizmente. Eu tenho, como eu atendo sempre a área de distribuidor e hospital, eu já vi distribuidor falar assim: ah, eu quero ir para a área da. Ele não vende às vezes, ele só vende a área público federal. Eu quero para a área privada, só que eu vi que os hospitais todos têm nome sujo. Tem problema, né, com dívidas, com inadimplência, etc. Eu falei assim, meu amigo, se você não quiser ir, se você quiser hospital, né, que esteja ok, você não vem para a saúde. Infelizmente, não é só filantrópico, tá? Privado também. Infelizmente, às vezes tem algo que ficou no passado, algo que ficou para trás. E aí é gerar crédito, tá? É tentar gerar crédito novo. E aí tentar negociando com aquele fornecedor um novo prazo. Então é buscar um parceiro. Eu já vi, hospital, você acabou de falar que o cara compra só à vista. Eu já vi o hospital falar, ó, eu vou comprar o primeiro à vista, o segundo você me dá um crédito de tanto, e vai tentando, aí ele busca um parceiro aliado a ele, tá? Tá. Agora a última, viu, Lucas? Prometo. Não, fica à vontade. Vamos lá. Aproveitar, vou apertar o Michael O- aqui. Não, aí o cara tá num local menor, vai, um local menor, Uhum, e ele tem que cumprir aquela exigência de ter um manual de conduta, de compras, né? A maioria que trabalha com órgão público ou recebe dinheiro público sabe que tem que ter pelo menos um regimento interno de compras, tal, tem que cumprir esse processo. uhum, E aí o fornecedor, ou ele compra pagando 20 do cara da capital, ou ele compra pagando 35 do cara da esquina. uhum, Aí o fornecedor dele não tem rotatividade, é sempre os mesmos. Ele até faz a cotação sempre com os mesmos, e é sempre o mesmo que ganha. uhum. Qualquer um que olhar externamente isso aí vai desacreditar esse processo de compras, Vai. porque não tem cadastro, não. E aí? Na prática, como que faz isso? Então, hoje, como eu atuo com plataforma, na plataforma isso quase não existe, porque ele tem que sempre comprar no menor preço.
Quando ele não compra do menor preço, ele tem que justificar o porquê. Aí você vai ter um compliance interno através da solução, a transparência. Então, ele não pode se comprar só de um só, mesmo que o cara tá na esquina e que entrega rápido. Ele tem que melhorar o planejamento de estoque dele. Porque ele tem que fazer uma continha lá, fazer uma regrinha de conta de pão. Pô, eu compro desse, eu pago 35, do outro eu pago 20. Se eu me planejar melhor, eu consigo no mês economizar X mil. E aí ele começa a se planejar melhor. Então tem que ter um planejamento. Se ele está comprando, pagando mais caro do cara que está na região dele, não pode esperar 1, 2 dias, é porque ele tem um giro de estoque rápido e não está planejando. Então ele tem que planejar ter um estoque um pouquinho maior para conseguir comprar daquele que vem de São Paulo, de outra região aí, tá? Então ele precisa sim se planejar para ter uma compra melhor, Entendi. tá? E hoje, quem não tem, ou não tem, ou não consegue fazer, por falta de conhecimento, falta de pessoas, um setor ou um tempo para planejamento das compras, existe alguma coisa que a gente pode, alguma ferramenta, alguma metodologia que ajude eles a fazer isso? Então, a gente, Apoio Cotações tem uma solução que chama Provision. É uma solução de planejamento que ela pluga no RP e ela faz todo o planejamento de compras utilizando métodos estatísticos que eu te falei, que é sazonalidade, tendências, curva ABC, XYZ, PQR, 1, 2, 3. E ele usa IA para fazer a projeção de compra de forma correta. Aí ele começa a melhorar. Ele faz o quê? Ele faz um balanceamento de estoque. Ele evita ruptura e excesso. Então, tudo que for falta, ele vai evitar e aí tem um gráfico lá, dentro do BI, tem um gráfico porque ele tem que ficar no meio, que ele fica no ideal. Então ele vai começar a tirar itens que está em excesso, melhorar itens que está zerado, reduzir aquilo e criar política de compra. Já teve hospital, quando não tem solução, ô Luiz, o cara vai lá, compra um item e tem parado num carrinho lá da UTI. Ele tinha no estoque, só que ele não viu. Tava no carrinho, tava na outro, que às vezes tem três, quatro, tem a CAF, né? E às vezes central de abastecimento das farmácias, tem as farmácias satélites. E aí, infelizmente, quando você não consegue analisar direito, você tem esse problema. Então, o sistema ele olha todos os estoques e faz a projeção de forma correta e inteligente. Porque isso na mão é impossível de fazer. Você tem 1.000, 2.000, 3.000 itens. Como é que você faz essa projeção todos os dias? Então ele fica lendo todos os dias. Inclusive ele lê de madrugada e de manhãzinha. Por quê? Às vezes saiu o item de madrugada, então tem que fazer o planejamento de forma correta. Então ele fica relendo o RP do cliente para fazer uma projeção de compra futura. Entendi. Então, assim, vamos simplificar, assim, o sistema ele automatiza muito do processo, mas o que ele faz, ele pega a média de consumo, cruza com o estoque, vezes o tempo que demora para o fornecedor entregar e fala quando que você tem que pedir e o quê. Ele olha tudo, isso aí. E aí olha Então, sazonalidade, o ele olha sistema hoje, ele tendência. automatiza esse processo. Ele olha, inclusive, sazonalidade. Então, por exemplo, às vezes do nada ele vai falar assim: nossa, eu compro toda vez 30 desse item. Agora em julho está mandando eu comprar 100. Aí ele vai te falar por quê. Olha, segundo o histórico, em julho do ano passado, em julho do outro ano, você consumiu X desse item. Aí você vai ver que existe a sazonalidade. Deve ser milho e fubá para fazer bolo por cada festa junina. Milho e fubá. E paçoca. Pé de moleque. Lu, beleza, me marca. Deixa o Lucas ver que tem Beleza. umas perguntas aí no grupo aí. Tem mais perguntas ali, ó. Para Pergunta. não Tem, tem, ó. atrapalhar você, viu? Não, Não, foi ótimo. Eu acho que é enriquecedor. A gente vive muito no automático e eu sempre falo, às vezes a gente parar um pouquinho para trocar essas experiências é muito válido, né? Porque a gente vai começar a ver as boas práticas de mercado, o que os hospitais têm feito, né? A gente não faz esse benchmark. É importante fazer esse benchmark para a gente poder adaptar. E não ter a síndrome da Gabriela, né? Eu falo que às vezes você vai no local, o cara tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Gabriela, a música, né? Ou a síndrome do Pablo Marçal. O cara sabe tudo. Não, 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 já sei tudo, não preciso nada disso aí, não. Né? Então, é importante ter essa mente, né, para a gente poder entender e ver o que está sendo feito e aplicar. não, mas foi importante o Luiz estar aqui hoje, porque assim, ele vive a realidade, né? Assim, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, ele está em todos os lugares aí e acaba conhecendo a realidade de cada um e as dores também. Então, acho que foi bem oportuno, as Uhum. perguntas. O Ricardo, eu não sei se o Ricardo consegue abrir, o Ricardo Pereira consegue abrir, ele estava com a câmera aberta aqui, mas eu não sei se ele consegue abrir o microfone, de repente a pergunta, o comentário dele aqui fosse mais específico, mas ele fez um comentário que é o Ricardo da Cruz Vermelha, lá do Paraná,
sobre o setor de compras e o setor comercial do hospital. Como que você Aham. vê, né? Você já acabou falando durante aí o nosso bate-papo aí, mas sobre o setor de compras e o setor comercial do hospital. Como você vê essa interface? E visto que os materiais e medicamentos existem diversos tipos de negociações e tabelas. Como eu falei lá no começo, tem que ter um alinhamento das áreas. Então, a área de suprimentos tem que estar alinhada com a área de finanças, tem que estar alinhada com a área comercial também. Por quê? Igual eu falei, muitas das vezes o comprador nem sabe o preço que o convênio paga naquele item. Ele vai lá e compra. Então, por exemplo, dentro da apoio cotações, até não puxando sardinha para o nosso lado aqui, mas falando, existe um módulo de preço de venda para o convênio que eu preciso saber se aquele item está tendo rentabilidade ou não. Eu já vi, às vezes, comprar um item que aquele item você teve prejuízo e não teve rentabilidade no item. O convênio, na hora de pagar, teve glosa lá. Então, tem que sim ter esse alinhamento e entender, né? As áreas têm que estar alinhadas, as instituições, os hospitais, os compradores têm que saber qual que é a meta do hospital, onde o hospital pretende chegar, qual que é. Então, tem que estar sim alinhado, não só comercial e compras, tem que estar alinhado comercial, compras, financeiro, faturamento, tudo junto ali. Em Tá, outra ainda. outra pergunta do Edmilson, voltando sobre a compra em grupo lá. Digamos que uma situação que sejam três instituições. A compra é realizada em três empresas. A compra é Uhum. realizada em conjunto pela plataforma, mas uma acaba não cumprindo com o pagamento. Poderia prejudicar as compras da instituição? Ou isso não geraria problemas? Sim, gera problema para a instituição. É, a entidade de classe aqui de Goiânia, o que que ela fez? Ela criou um termo onde todos os hospitais tiveram que assinar para eles cumprirem. Então, por exemplo, eles conseguiram reduzir o soro um percentual muito agressivo, Lucas. O que que eles fizeram? Um termo onde todos os hospitais tinham que fazer o pedido entre o dia 1 ao dia 3. Então, os pedidos de soro tinham que ser feitos naquela data, porque a logística vai ser uma só. Uma coisa é o cara trazer uma carreta de soro e colocar no hospital. Outra coisa é ele quer trazer a carreta bitrem e já levar em todos os hospitais. O custo de frete vai ser menor. Então, eles fizeram essa regra, fizeram uma regra de pagar à vista também, o pagamento daquele item à vista. O resultado deles foi, assim, de milhões. Foi, assim, muito expressivo. E o hospital que não cumprisse aquele acordo era expulso da associação. Então, sim, tem que ter uma política, a política tem que ser seguida, tem que ter regra, senão vira bagunça. Tá certo. Mais alguém? Fique à vontade aí para abrir o microfone e falar junto com a Acho que teve gente. O uma pergunta Cristiano. ali, ó. Fica aqui um pensamento que o Luiz trouxe no início. No Isso, SUS, André Almeida. no SUS, o preço de venda já está definido. O que vale pensar é no valor das compras. Acho que foi uma reflexão que ele colocou. Ô, Lucas, dá para. Como é que tá o tempo aí? Dá para fazer uma pergunta ainda? Por Tá, favor. amigo. E a gente está até disponível. Vamos lá, parabéns aí pelo tema. Eu gostaria de Obrigado. falar no capital humano, nós temos hoje a tecnologia ao nosso favor, com várias ferramentas no mercado, mas me chamou a atenção sobre a sua análise em relação a esse assédio que existe, de fato, né, nos Aham. bastidores, com relação aos nossos compradores. E aí, com um pouco da experiência aí com o hospital, eu percebo uma dificuldade na seguinte situação sobre a sua sugestão em relação aos gatilhos de bônus, né? Em economia ou em algum tipo de resultado. Mas tem algum case aí que você, de repente, compartilharia, algum hospital que a gente pudesse trocar figurinhas que a gente tem em algum momento aquele direcionamento para alcançar a meta, só que aí eu diminuo a qualidade, talvez, de um produto ou até retenho alguma compra, obviamente mirando numa meta estabelecida pela alta gestão ou em alinhamento com a própria política de compra. Então, Uhum. acho um pouco sensível isso e é algo que tem não me preocupado. Eu tenho buscado conhecer um pouco mais a área. Eu acho que a gente tem espaço para realmente trabalhar um pouco mais com nossas equipes nesse sentido. Então, se pudesse contribuir com alguma coisa. Perfeito, Cristiano. Muito bom seu ponto, muito boa sua colocação. Por isso que é importante a área de compras ter uma política de compras. A política ela vai determinar que ele vai reduzir o custo não trazendo outro material. Ele vai ter que seguir a marca padronizada.
Então, quando você tem uma política, ele tem que seguir a política e, entre aspas, ponto. E aí, por isso que a capacitação, a delegação e o acompanhamento é fundamental. Eu gerencio um time, por exemplo, de 50 vendedores. Eu tenho que capacitar, estar com eles para entender o que eles precisam evoluir. Então, as pessoas, eu sempre falo, o líder ele tem que entender de pessoas para que as pessoas possam evoluir. Então, se a pessoa, é a minha responsabilidade fazer com que ele desenvolva. Só que eu tenho que criar meios e regras para que ele seja cumprido. Esteja isso claro para ele. Então, tem algumas instituições, depois, logicamente, eu vou falar com eles, se eles autorizam, até por, às vezes não autorizam, enfim, mas que eles criam isso. Então, eles criam a política, tem uma política de compras, dentro dessa política ele tem as regras e o comprador tem que seguir. E aí tem a meta. Se reduzir 10 centavos no item que você compra mais de 1.000, já é uma economia. Só que você reduz em todos, então quando você vê o montante, hoje um comprador compra 300, 400, 500, 600 itens. Se você reduzir 5 centavos, 10 centavos em cada um, a hora que você soma, é um montante grande. Então a gente não está falando nada de economia também gritante, mas a hora que você soma no final, dá um saving mensal grande e dá um saving anual grande. Eu já vi instituição aumentar a ala, construir outras áreas, investir em tecnologia com economia de compras. Então, tem sim que ter um olhar. E as ferramentas, as plataformas, por exemplo, no caso da minha solução apoio, que é o de conta de compras, o Provídeo, que é de planejamento, ele vem para ajudar a automatizar e ter esse processo como um todo. Então, por exemplo, infelizmente, eu já vi a gente implantar a solução no hospital e depois de 2 meses o comprador saiu algemado. Né? Porque viu que tinha um problema sério ali de direcionamento de compra. A hora que foram investigar a fundo, ele passava a senha dele para um hospital, a gente rastreou IP, tem como ver. Então, quando você fala de tecnologia, ela acaba eliminando isso aí. E aí ajuda, sim, a ter um processo eficiente, garantindo qualidade e redução de custo ao mesmo tempo. E essa não pode abrir mão. Não sei se ficou claro, se tem mais dúvida. Perfeito. Obrigado, Beleza. Maicon. Obrigado, obrigado, Cristiano. Meu número que eu coloquei aí, vocês ficam à vontade, pode me chamar, estou à disposição. Depois a gente vai deixar também fixo no material. O material também a gente o Michael já Vou enviar. disponibilizou para a gente, vai estar lá no grupo do WhatsApp, já deixei aí o link, mas vou colocar mais uma vez, antes da gente tirar a nossa foto final aqui, eu vou colocar mais uma vez o QR Code para que vocês consigam escanear e fazer parte assim. Foi a pergunta aqui da Marlise, né? Excelente tema, excelente posicionamento do Michael. Gostaria de reprisar este webinar para outros colegas, vai ficar gravado, estará lá, a gente vai divulgar lá no nosso grupo do WhatsApp o link, mas também tem as nossas redes sociais, viu, Marlise? Fique à vontade para seguir lá Azevedo Capacita, tanto YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Procure Azevedo Deixa eu, Capacita no Google e vai achar lá. deixa eu dar um Fala, Marlise. depoimento também. Eu já vi mais de um caso disso, né? A gente trabalha com auditoria independente, então a gente tem que olhar os processos, garantir que os processos sejam transparentes, né? E aí teve hospital que a gente pegou que o cara não conseguia fazer a cotação por dificuldade financeira. Essa é a pergunta que eu fiz. Sempre ficava nos mesmos, pagava à vista. Mas ele mantinha a plataforma de compras. Nem lembro qual que era, se era uma A, B, C ou D, né? Hum? Eu sabe que a gente conhece todas elas, tem amizade com todas elas e vai se dando bem. Mas eles Uhum. tinham plataforma. Eu falei, mas para que você está rasgando dinheiro jogando fora? Eu falei, não, é que eu tenho que justificar que eu fiz o processo, aí eu faço o pedido, eventualmente eu faço o pedido, ele nega pela minha restrição ou nega pela condição de pagamento, aí eu justifico, formalizo a justificativa por que que eu comprei do outro. Então, a plataforma, além de garantir o melhor preço para quem consegue comprar, Isso. o sistema Isso. funcionar, o Isso aí. procedimento Isso aí. funcionar, né? Isso E é aí. Porque a porque gente tem. Ó, a hora que você falou que o cara saiu algemado depois que usa, eu lembrei desse caso. Porque você evita, então você mitiga muito risco, né? é, Fazer. cê- não tem como, é impossível. Ele tem que ficar. E mesmo se ele começar a direcionar, você vai ver que só tem pedido para. Opa, tem alguma coisa errada, né? Aí realmente às vezes não tem nada errado. Aí tem lá a justificativa. Ele se não vende por restrição, se não vende por restrição, se não vende por restrição. Tá lá registrado, o fornecedor falou, então não tem como. Aí você tem que levar para a diretoria para eles mudarem, buscar captação de recurso, melhoria com a prefeitura e por aí vai, para ter a verba para comprar melhor.
Mais alguém? Valdinara parabenizando, ótimo treinamento, parabéns, muito bom. Gostamos demais de participar da troca de experiências nessa manhã, que agregou muito. Júnior abriu o microfone. Deixa eu dar uma opinião aí, até um pouco diferente do Maico. É, lógico que aqui nós somos um hospital que estamos em São Paulo e toda a facilidade de logística e de distribuidores aqui é muito grande em relação ao que se tem fora de São Paulo. Mas aqui no hospital nós não demos autonomia para os compradores de comprar exatamente aquilo que a ferramenta nos traz, porque às vezes ela traz opções muito melhores do que aquelas que nós estamos padronizadas aqui. Mas isso, a ferramenta também, ela serve como uma fonte de pesquisa do mercado para o hospital, onde que todas essas informações que ela nos traz, a gente analisa se o custo da informação que a ferramenta está nos trazendo, ela é menor do que a que nós temos padronizadas aqui. Se isso acontece, nós encaminhamos para a comissão de padronização, ela é muito atuante aqui no hospital, nós nos reunimos a cada 30 dias, 40 dias, tá? E lá a equipe multidisciplinar vai analisar a qualidade do produto, porque visto que o valor, o custo, ele já está adequado, mas a qualidade, eu não entendo que os compradores atuais tenham capacidade de fazer essa análise. Por isso que eu reforço muito a se apoiar na comissão de padronização. Não sei se é isso, Michael, se alguém tem alguma opinião um pouco diferente dessa. Você trouxe o que eu falei na prática, excelente. Aí, ó, é o melhor benchmark aí para vocês, ó. É o Hospital São Cristóvão. Então, aí, ó, cola no Júnior que é sucesso. É ter essa comissão de padronização é muito importante. É isso aí, Júnior. Parabéns. E essa comissão, ela tem que ser multidisciplinar mesmo. Tem que ter médico, tem que ter enfermeira, tem que ter comissão de CCIH. Para vocês imaginarem aqui, até o presidente da instituição participa dessa comissão. Muito bom. Obrigado, viu, Júnior. Mais alguém? Luiz, eu fico olhando pro Luiz aqui, às vezes eu vejo que ele tá certo, beleza. Tudo ok. Se tiver mais alguém, mais alguma pergunta, o Maico está aqui à disposição, né, para falar, ou a gente já concluir esse nosso bate-papo. Eu tinha combinado com o Maico aí 1 hora, mas já passou um pouquinho mais, mas a gente está todo mundo Ah, aqui. então Eu vou, mas fique à vontade para perguntar. Tem tempo ainda. A gente segura eu ele mais um vou, pouquinho aqui. vou soltar um desafio para o Michael aqui, que é uma coisa que eu tento implantar aqui no hospital e não consigo. Michael, os hospitais perante a plataforma, né, quem utiliza uma plataforma, vocês têm que disponibilizar um relatório, um KPI, ou seja lá o que for, de o hospital montar uma inflação interna dele. Por que essa inflação interna dele? Eu preciso saber como é que eu estou comprando, se eu estou comprando melhor ou pior do que o mercado em si. Essa informação eu sei que a plataforma nos dá, mas a gente tem um negócio chamado CEMED, que todo ano ele aparece e eu preciso saber se eu estou comprando melhor que o CEMED ou não, ou qualquer outro indicador inflacionário que o país adote. Porque eu imagino que todos os hospitais que estão aí participando, eles façam seus orçamentos anuais. E um dos grandes indicadores para o setor de compras é justamente qual a inflação que foi provisionada para esse orçamento. Nós aqui do São Cristóvão, nós não vendemos serviço para nenhum outro plano de saúde, nós utilizamos somente, atendemos melhor, somente o nosso próprio plano de saúde. Por isso que custo e qualidade para nós é essencial, tá?
mas eu vejo que ainda tem algum tipo de deficiência nas plataformas em relação a esses indicadores. Por isso que eu solto esse desafio para você. Eu não sei se vocês evoluíram com relação a isso. Perfeito, Júnior. Eu ia falar, estava no mudo aqui. Nós lançamos agora, pré-lançamos na Hospitalar, um BI, é uma solução, que é isso mesmo que você falou. Você vai ver o medicamento, o material médico, você vai ver, no caso do medicamento, a CMED, então você vai ver, vai ter uma linha, mês a mês. Você vai ver o seu preço da CMED e o preço médio na plataforma. Então você vai conseguir saber se você está bom, se você está ruim, o que você precisa melhorar por produto. A gente pré-lançou ela no hospitalar, depois a gente pode falar com calma. A gente vai lançar ela, ainda tem ajuste que a gente está terminando de fazer. Por quê? Hoje a gente tem um grande problema que chama cadastro hospitalar. Você tem o seu código, o outro hospital tem outro código, o outro hospital tem outro código, o outro hospital tem outro código. Cada um trata, um escreve de pirona, um escreve DIP, um escreve de uma forma, outro escreve do outro. Então, a gente tem um grande problema que chama cadastro. Então, a gente está fazendo um trabalho já há um ano de deparização. Então, tem que pegar o cadastro de todos os. Eu tenho que ter um único, pegar todos, de todos os hospitais e vincular naquele. Para assim você ter a média de preço que você tem hoje. Então, a gente está finalizando isso para a gente lançar a solução. A gente pretende nos próximos meses, mas a gente já pré-lançou e mostrou ela no hospitalar. É uma solução que para o hospital é fundamental, que igual você falou, você está em São Paulo, aí você não sabe se o seu preço está bom, se não está, se está fora, se está tendo inflação, se está acima da inflação, se está abaixo da inflação, e isso é fundamental para comprar. Eu falo que você sem informação, você fica cego, né? Você não sabe se você está bom ou Uhum. não. Então, esse desafio que você trouxe, a gente já está finalizando ele. E aí depois a gente pode apresentar para você com calma aí. Ah, eu quero conhecer, sim. Tá bom, perfeito. Bom, mais alguém? Eu vou pedir para que vocês, quem puder, né, claro, abrir a câmera. A gente sempre faz a nossa fotinha no final. Muitos já aparecem por aqui, mas tem carinhas novas aqui. Fiquem à vontade, quem puder abrir. Vamos fazer a foto. Eu vou contar, ainda mais que o Luiz está aqui, ele não gosta. Eu preciso contar um, dois, três para ele se arrumar. E senão ele tem que arrumar. Ele cortou o cabelo aqui, que eu conversei nessa semana, tá bem, ó. Ah, Tá é? no. Ele Vamos tá. cheio. Vamos abrir, quem puder abrir a câmera aí, vamos lá. Vamos, Ana Carolina, Giovanni, o Ricardo, Paraguaçu Paulista, o Ricardo Prado, o Ricardo Pereira tava aberto agora há pouco, a Keila também abriu por aqui. Assim a gente consegue o Edmilson. É bom que a gente Quanta faz, gente bonita. o pessoal faz perguntas e agora a gente tá vendo quem que é, ó. O Edmilson falou um pouquinho com a gente aqui agora de manhã, né? Fez algumas perguntas. Top. Da Santa Casa de Itapeva, bacana. Itapeva, junto com a gente aqui. A Ana Carolina. O Ricardo conseguiu abrir aqui agora. Luz vermelha. Cruz Vermelha, Giovanni Velasco. O Paraná, né? X14500, Paraná. Isso. O Fabiano Pinho já estava aqui desde o comecinho, com a câmera aberta. Só porque eu falei, ele fechou agora aqui. O Daniel Braga também. FSFX. O pessoal já falou comigo de lá em alguns momentos. A Bionexo. Tá, o Luiz Andrade fez um comentário aqui falando sobre a Bionexo, então índice de OPMI. Luiz Andrade também abriu aqui. Bom, vou contar. Luiz, você está pronto aí, não? Joia? Então, vamos. Eu vou passar o perfume, peraí. Isso. Bom, eu vou contar aqui. Um, dois, três. Vamos lá, todo mundo olhando para cá e vamos dar aquele sorriso aqui para sair bem bonito na foto. Foi, foi. E, ó. Ô, Maico, vou agradecer mais uma vez aqui em nome da Azevedo. O Luiz vai complementar. Eu gosto quando ele está aqui porque ele me ajuda a falar. E mais uma vez, a gente chegou aí quase 90 pessoas nessa manhã, nessa quarta-feira, né? Falando sobre assunto que é pouco falado, né? Por incrível que pareça, é pouco falado, sim. E já agradecer o seu tempo, a disponibilidade. A gente passou um pouquinho mais do que a gente tinha combinado aí, mas eu sei que foi bem oportuno para todos que estiveram junto com a gente aqui, né? Então, obrigado mais uma vez Precisar, por disponibilizar o tempo e estar junto com a gente sempre aqui, né?
Precisasse, ficaria o dia todo. É um prazer, uma satisfação enorme aprender, né? Porque aqui a gente aprende com todos, ninguém sabe tudo, eu sempre falo. Agradecer o Luiz, você, Lucas Azevedo, pela oportunidade de voltar a falar, estou à disposição sempre, você sabe disso. Tem um tema que eu gosto muito, depois a gente pode falar também, que é a liderança, o líder, né, em si, o quão importante o líder. Você vê que algumas vezes eu falei aqui um pouquinho, porque isso vem dentro de mim, né? Então, só agradecer, né, em nome da Apoio Cotações também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando um pouquinho dessa troca aí sobre um tema que é importante. Igual eu falei para vocês, o hospital tem que olhar diferente a área de compras, tem que ter um olhar com carinho. A área de compras lá do Júnior é top, é diferente. Mas infelizmente, tem hospitais que ainda precisa ter um olhar mais com um carinho maior para a área de compras. A área de compras é a estratégia da empresa, não tem jeito. Aí, viu? Ele tá falando a voz da experiência. Muito bom. Luiz, Agradecer, Marco, agradecer, Lucas, porque para a gente a satisfação é quando a gente vê os depoimentos, o pessoal falando, nossa, legal pelo bate-papo, esclarecedor. O objetivo nosso aqui nunca é, apesar de ficar aparecendo, o Marco é um cara que fala da empresa, tem que falar, a gente não proíbe isso, mas já Uhum. trabalhou em outras empresas, já trabalhou em outro negócio. O objetivo não é fazer propaganda da empresa, mas sim trocar ideia, né, experiência entre os hospitais, porque a gente sabe da dificuldade que é para fazer isso no dia a dia. Você conversar com um hospital vizinho É, seu, às vezes acha que é concorrente, ou às vezes nem conhece também. é. Então, a Você gente viu que pegou nem muito. tela, você viu que nem telas eu coloquei. Se eu colocasse as telas ali de Não, planejamento, aí o pessoal sim, sim. eles iam gostar, né? Eu não tenho dúvida. Então, não, telas mas isso sobre aí, a gente tem que sobre combinar a tela. comissão antes. Você tem que combinar a comissão antes, eu ia cortar, entendeu? A hora que eu mostro, Ah, a hora que eu mostro lá que as notas fiscais, a gente busca a nota fiscal no Cefaz de forma automática, os hospitais querem isso. Então a gente tem uma solução que busca a nota fiscal, mas nem falei, né? Nem coloquei tela. Que é. ajuda, tudo isso ajuda na área de compras, não tem jeito, né? Ajuda a negociar melhor. Então, mas o objetivo nosso é justamente juntar os Claro, hospitais e trocar ideia e trocar experiência, e isso a gente vê que está conseguindo fazer. Então, perfeito. obrigado principalmente ao público que está sempre com a gente aqui. Muito bacana. E, Parabéns, e é parabéns por importante isso. participar do grupo, é importante participar do grupo porque às vezes um assunto não é da sua área, mas você teve uma experiência legal na sua área que falou assim, pô, se o cara daquele setor participar, talvez ele tenha uma experiência legal também. Então isso é sempre legal participar por causa disso, tá bom? Obrigado a todos aí, obrigado, Michael. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para Obrigado, vocês. obrigado, obrigado, pessoal. Tá aí o grupo. Se vocês quiserem escanear, dá um tempinho até a gente encerrar aqui, já vou encerrar. Mas escaneia aí, tá lá, estamos com o segundo grupo já. 1.000 pessoas, já tem um, encheu 1.024, a gente está com 600 pessoas no grupo 2. E é isso aí, compartilhar. Sem bom dia, sem boa tarde, boa noite. É mais para a gente compartilhar essa experiência e fazer esse nosso bate-papo acontecer toda quarta-feira. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, obrigado mais uma vez a todos. Até valeu, Lucas. mais. Até, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana aí. Valeu, Júnior, para você também. A todos um abraço.